Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma aula de português iniciando agora, professor David aqui. Como é que vocês estão, gente? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham aproveitado bastante, descansado e estejam todos bem, né? Como vocês devem estar. Bem, pessoal, hoje vamos iniciar mais uma aula de português, como já foi dito. Vamos continuar o nosso assunto de vozes verbais, hoje finalizando com a voz reflexiva. Em seguida, teremos algumas atividades para finalizarmos definitivamente o nosso assunto. Tá bom? Não utilizaremos o livro hoje, já utilizamos a página 104 até a 106. Tá? Hoje usaremos apenas o nosso quadro virtual. Tá bom? Veremos a voz reflexiva. Já vimos a voz ativa, passiva e hoje veremos a voz reflexiva. Bom, permita-me colocar o cabeçalho aqui. Pronto. Então, como falei, vozes verbais. Eu acho que vocês estão gostando bastante de estudar esse assunto, né, gente? Eu mesmo gosto muito de ensinar vozes verbais. Eu acho que depois que você aprende, você muda muito a forma de se expressar, a estrutura das suas orações. Você também passa a falar de forma mais formal. Lembra que eu expliquei para vocês que o uso das vozes verbais, especialmente da voz passiva, tanto sintética quanto analítica, é deixar o texto, a oração, né, que você quer dizer, mais formal, né? Dependendo de como você se expressar, você pode deixá-lo um pouco mais formal, né, gente? Então, as vozes verbais, elas têm essa função. Mas, claro que depende muito do contexto onde você estiver. Nem sempre você vai precisar utilizar as vozes passivas e reflexivas. Dependendo do contexto onde você estiver, você vai utilizar ativa mesmo. Bom, então vamos lá. Já vimos, como eu já falei, já vimos a voz ativa, ok. Já vimos a voz passiva, ok. E agora vamos ver a voz reflexiva. Bom. Voz ativa, ok. Voz passiva, ok. E agora a voz reflexiva. Pessoal, quando a gente fala voz reflexiva, eu acho que já vem alguma coisa na cabeça de vocês, né? Voz reflexiva, vem de reflexo. Reflexo é o quê? É uma análise interna, tá? Isso é um reflexo, né? Então, quando a gente fala de voz reflexiva, estamos direcionando a ação para o mesmo sujeito. Como assim, professor? Na voz ativa, pessoal, o sujeito realiza uma ação sobre outra pessoa, né? Por exemplo, eu comi a lasanha. Eu comi a lasanha. Então, tem um sujeito que é eu realizando a ação, que é comer, sobre outra pessoa, o objeto, que é a lasanha. Na voz passiva, o objeto passa a ser o sujeito da ação. Então, a lasanha foi comida por mim. Então, mudamos aí as posições, tá? Para dar ênfase à lasanha. Na voz reflexiva, o sujeito, ele realiza a ação sobre ele mesmo, tá? Ele realiza a ação sobre ele mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tem eu comi a lasanha. Temos o sujeito eu realizando a ação de comer sobre outro objeto, que nesse caso aqui é a lasanha. Beleza? Na voz reflexiva, isso não vai acontecer, porque o sujeito ele vai realizar a ação sobre ele mesmo. Como assim, professor? Simples, pessoal. Ao invés de você realizar sobre outra pessoa, você vai realizar sobre você mesmo. Eu comi a mim mesmo, ou eu me comi. Claro que isso é estranho, ninguém pode se comer, né? Sua carne não é comestível. Mas, de qualquer forma, esse aqui foi um exemplo da voz reflexiva, onde a ação do sujeito é realizada sobre ela mesma. Tá? Como assim, professor? Vamos dar outro exemplo aqui. Júlia
cortou o cabelo. Júlia cortou o cabelo. Deixa eu só mudar a fonte aqui, tá? Botar um azul para destacar. Pronto. Júlia cortou o cabelo. Aqui a gente tem o sujeito, que é Júlia, realizando uma ação sobre outra pessoa, ou objeto, que nesse caso aqui é cabelo. Júlia realizando a ação de cortar sobre o cabelo, tá? Na voz reflexiva, o cabelo seria substituído pela mesma pessoa que cortou, que nesse caso aí é Júlia. Então ficaria Júlia se cortou, ou então cortou-se. Ou seja, a ação está sendo realizada sobre ela mesma, tá, pessoal? É isso que a gente quer, que a gente está explicando, que eu quero explicar para vocês. É que na voz reflexiva, o sujeito, ele é a mesma pessoa que vai também receber a ação. Ele tanto realiza a ação, quanto recebe a ação. Entenderam? Então, Júlia cortou-se, temos aqui um exemplo de uma voz, um exemplo de uma oração na voz reflexiva, onde o sujeito está também recebendo a ação. Certo, gente? Então, essa aí é o que a gente chama de voz reflexiva, certo? Vamos lá. Pronto. O menino feriu seu amigo. Nesse caso aí a gente tem o sujeito menino, o verbo ferir e o objeto amigo. Se quiséssemos passar para a voz reflexiva, teríamos que fazer o seguinte: tirar seu amigo e colocar o menino feriu a si mesmo, ou então o menino feriu-se, que dá no mesmo. Ambos representam a voz reflexiva. Qualquer ação, pessoal, que acontecer, qualquer ação que afetar o sujeito, ela pode ser considerada uma voz reflexiva. Nesse caso aqui, ó, o sujeito é o menino. A ação que é ferir afetou a ele. Então, tecnicamente, nós temos aí uma voz reflexiva, onde o sujeito está sendo afetado pela sua própria ação. Tá bom? Agora, como é que a gente realiza essa conversão da voz ativa passiva para a voz reflexiva? A gente vai ter que seguir algumas estruturas padrões, né? Como vocês puderam perceber aqui, a gente usa um pronome específico, que é o se. Ele é o pronome apassivador, a gente chama de pronome apassivador. Ele que permite a conversão da voz ativa para a voz passiva, também para a voz reflexiva. Então, vou colocar alguns exemplos aqui de conversão de vozes. Uma outra dica, pessoal, que eu tenho para vocês, para caso vocês estejam com dificuldade em utilizar a voz reflexiva, é que vocês façam o seguinte, vocês podem fazer o seguinte. Se vocês estiverem com dúvida se é possível utilizar a voz reflexiva ou não, vocês podem fazer esse teste aqui, ó. Vocês vão substituir o objeto por a si mesmo, tá? A si mesmo. Se funcionar, então você pode transformar em voz reflexiva. Por exemplo, o menino cortou a cortina. Tá bom? Vou colocar aqui, o menino cortou a cortina. Nesse caso aí, aquelas cortinas de coisa, né? Como é? O menino cortou. Peraí, tá cortina. Foi mal, pessoal. Fiquei com a cortina. Pronto. Então, o menino cortou a cortina. Eu estava observando aqui esse U aqui que eu coloquei, não entendi, agora eu entendi. A cortina. Então, se a gente trocar a cortina e colocar a si mesmo, se fizer sentido, então você pode colocar na forma reflexiva, tá bom? Então, você poderia colocar aí o menino se cortou
o menino cortou-se ou o menino cortou a si mesmo. Todas aí estão na voz reflexiva. Entendeu, pessoal? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Temos aí alguns pronomes reflexivos. Como assim pronome reflexivo, professor? Quais são esses pronomes aí reflexivos que nós temos aí? Cada... Peraí, calma aí. Eu vou, para não tomar muito tempo da aula, eu vou mostrar logo para vocês, porque se for, como a gente tem pouco tempo, já foram 10 minutos de aula e a gente tem muita coisa para ver ainda, eu vou adiantar logo aqui, não vou escrever aqui não, tá? Cada pronome, ele tem uma forma reflexiva, tá, gente? Ele tem uma forma reflexiva. Por exemplo, o I, vou mostrar para vocês, o I, ele tem o eu, ele tem o me, tá? O tu, você, ele pode ser substituído pelo se, tá? O ele, o ela também podem ser substituídos pelo se, tá bom? Por exemplo, o menino se cortou. Aí, nesse caso aqui, a gente usa o se, tá bom? Se referindo ao próprio menino. Se você trocar por o menino cortou a si mesmo, é o mesmo significado, gente, não muda nada. Ambos estão na voz reflexiva, tá? Não muda nada, todos estão na voz reflexiva. O menino cortou a si mesmo, voz reflexiva, tá bom? Não muda nada, beleza? Então, aí vamos utilizar agora o tu, o pronome tu. A gente não usa muito tu, né? Mas vamos colocar o tu de qualquer forma, né? Tu, digamos, tu se cortaste, tá? Então a gente percebe aí que também para o tu a gente não usa o se, porque se a gente falar tu se cortastes, não faz muito sentido. As pessoas falam isso aqui, mas se vocês pronunciarem um pouco alto, vocês vão perceber que não, algo não está certo, tá? Tem algo errado aí. Por quê? Esse se, pessoal, ele é o pronome reflexivo para a terceira pessoa do singular. A segunda pessoa do singular, a gente usa ti, tu te cortaste. Mas o que é que acontece aqui? Como a gente fala muito esse se, tu se cortaste, tu isso e aquilo, ele se torna algo normal. Foi algo que eu já expliquei para vocês nas outras aulas aí. Quando você usa algo muito continuamente, frequentemente, quando você ouve aquilo, aquilo passa a se tornar correto, entre aspas. Porque o correto é o que é aceitado pela maioria. Tá bom? Se a maioria aceita aquilo, se aquilo é aceito pela maior parte das pessoas, então aquilo ali passa a ser o correto. Hoje a gente fala tu se cortastes, tu se machucastes, tu se, sabe, feristes, mas o certo é tu te cortastes, tu te feristes, tu te machucastes, tá? Não é se. O se seria se fosse para a terceira pessoa do singular, tá bom? Então não pode, você não pode utilizá-lo dessa forma, beleza? Não pode, porque precisa do T, porque o T ele que é o pronome reflexivo de tu, tá bom, pessoal? Então tome muito cuidado com isso daí. Então, o pronome reflexivo de tu é ti. O pronome reflexivo de ele e ela é si. De você é si também, de eu é mi. Temos aí nós ainda. Nós, o pronome reflexivo é nos, tá? Nós nos cortamos. Nós nos cortamos, tá? Então temos aqui, ó, um pronome reflexivo. Nós nos cortamos. Beleza? Vocês permanecem sendo si e eles e elas também permanecem sendo si. Tá bom? Então temos aqui todos os pronomes reflexivos, tá bom? Mi, si, te e nós. A maioria é si, tá vendo? Segunda e terceira pessoa do plural e singular são si, tá bom? Só muda a primeira pessoa, a terceira do singular. Primeira do singular, tá bom? Não muda muita coisa não.
Ok, pessoal? Então, essa é a voz reflexiva. Vamos fazer algumas atividades, tá bom? Lembrando que se você quiser usar outra forma também é possível, que é essa daqui, ó. O menino cortou a si mesmo, eu cortei a mim mesmo, você cortou a si mesmo, vocês cortaram a si mesmo, a si mesmos, né? Ele cortou a si mesmo, eles ou elas cortaram a si mesmo, tu cortastes a ti mesmo, nós cortamos a nós mesmos, tá bom? Então tem essa possibilidade também, vocês podem escolher qual forma vocês querem utilizar, tá bom? Fica a critério de vocês, mas ambos estão na voz reflexiva, beleza? Vamos agora passar para a conversão, tá bom? Vamos converter da voz passiva e ativa para a voz reflexiva, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, vamos lá. Pronto. Beleza, pessoal? Tem 6 orações aqui. E agora vamos realizar a conversão dessas 6 orações, tá bom? Estamos aqui, todas estão na voz ativa e vamos passar para a voz passiva e em seguida para a voz reflexiva, tá bom? Eu vou dar 1 minuto para que vocês possam passá-las para a voz passiva, 2 minutos, e em seguida eu estarei corrigindo com vocês e depois para a voz reflexiva, tá bom? Vocês têm aí 2 minutinhos para tentarem passar para a voz passiva, tá bom? 2 minutinhos, em seguida eu vou corrigir.
Vamos lá, pessoal. Pronto, vamos lá. Primeiro para a voz passiva, ele achou um pedaço de pedra egípcia na rua. Nesse caso aqui, o sujeito é ele e o objeto, o complemento, é um pedaço de pedra egípcia, tá? Isso aqui é o objeto. Então, vamos fazer a alteração. Então, vai ficar um pedaço de pedra, passa a ser o sujeito. Vamos usar aqui, foi achada na rua. Se quiséssemos mencionar ele, seria por ele. Tá? Mas aqui fica a critério de vocês, se vocês querem identificar o sujeito ou não. Bom? Segundo, os cavaleiros não... Opa! Deixa eu diminuir aqui, está muito grande. Os cavaleiros não compram frutas. Minha criatividade é ótima, né, gente? Acho que vocês devem ter percebido isso. Sujeito, os cavaleiros, verbo comprar, objeto frutas. Então, os cavaleiros não compram frutas, vai virar frutas não são compradas pelos cavaleiros. Nesse caso aqui, você escolhe se você também quer colocar o pelos cavaleiros, tá? Se não, se você colocar aqui, já também é suficiente, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu acho que só é necessário colocar o sujeito. Frutas não são compradas pelos cavaleiros. Terceiro, vamos lá. A vida reinicia as emoções. Vamos lá. A vida é o sujeito, reiniciar é o verbo, as emoções é o objeto. Então, vai passar a ser as emoções são reiniciadas pela vida. Trocamos a posição, tá bom? Nesse caso aqui, pela vida, se você quiser também mencionar, pode ser, senão, não precisa. Letra D. O animal protegeu sua família. O animal protegeu sua família. Sujeito, o animal. Verbo, proteger. Objeto, complemento, sua família. Então, vamos trocar a posição. Sua família. Sua família foi protegida pelo animal. Veja a diferença aí, ó. Sua família foi protegida pelo animal. Sujeito está aqui, objeto está aqui na frente. Próximo, eles ganharam uma nova casa. Sujeito aí é eles. Eles. Verbo ganhar, objeto uma nova casa. Né? Então, uma nova casa. Uma nova casa foi ganha por eles. Uma nova casa foi ganha por eles. Muitas pessoas ajudaram meu trabalho. Então, muitas pessoas é o sujeito, objeto é meu trabalho. Então, meu trabalho foi ajudado por muitas pessoas. Ok, pessoal? Vamos agora prosseguir, então, para o nosso próximo conteúdo. Vamos ver agora a passar para a voz reflexiva, tá bom? Visualizem aí. Pronto. Ok. Visualizaram muito bem. Então, vamos agora passar para a voz reflexiva. Bom, deixa eu colocar aqui. Pronto. Na voz reflexiva, ele achou um pedaço de pedra na rua egípcia na rua. Vai tirar tudo isso aqui e vai colocar ele, né? Porque a ação vai se voltar para o próprio sujeito. Então, ele se achou. Ou então, ele achou-se. Ou também, ele achou a si mesmo. Tá? Ele achou a si mesmo. Beleza? Ele achou a si mesmo. Segundo, os cavaleiros não compram frutas. Frutas não são compradas pelos cavaleiros. Vai ficar, os cavaleiros não se compram.
tá? Ou então não compram-se. Ou também os cavaleiros não compram a si mesmos. Terceiro, a vida reinicia as emoções e as emoções são reiniciadas pela vida. Então, a vida se reinicia ou a vida reinicia-se, ou então a vida reinicia a si mesma. Tá bom? Viram, pessoal, que a voz reflexiva é a mais fácil de todas. Por quê? Porque o sujeito ele vai ser o mesmo que o objeto. Porque o sujeito vai realizar a ação e ele vai realizar a ação sobre ele mesmo, tá? A ação vai se voltar para ele mesmo, tá? Ao invés de você falar, eu comprei um carro, você vai comprar o quê? Você vai comprar a si mesmo. Então, a ação voltou para você. Eu feri meu amigo. Então, a ação vai voltar para você. Eu me feri. Eu tanto feri quanto fui ferido, entendeu? Então, a voz reflexiva é isso. É quando a ação volta para o sujeito. O animal protegeu sua família foi protegida pelo animal. O animal se protegeu, tá? Ou então protegeu-se, ou protegeu a si mesmo. Próximo, eles ganharam uma nova casa. Uma nova casa foi ganha por eles. Eles se ganharam. Eles se ganharam, ou eles ganharam a si mesmo, ou eles ganharam a si mesmo e se ganharam. Eles ganharam. Vou colocar ganharam-se e a si mesmo. Falta mais um agora. Muitas pessoas ajudaram meu trabalho. Meu trabalho foi ajudado por muitas pessoas. Muitas pessoas se ajudam, se ajudaram. Muitas pessoas ajudaram-se e muitas pessoas ajudaram a si mesmas, tá? Então, para realizar a conversão, é só vocês seguirem essa estrutura aí. Viram que não é difícil, é uma coisa muito fácil. A voz reflexiva de todas as vozes verbais é a voz mais fácil de ser construída. É só você utilizar, caso você queira utilizar o pronome reflexivo, tá aqui, tá bom? E você também pode usar outra estrutura que é a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, a si mesmos e a si mesmas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Talvez na próxima aula teremos uma pequena atividade com isso daí para vocês fazerem. Essa foi bem breve, né? Como vocês puderam ver. Na próxima aula vamos dar um pouco mais de ênfase, tá bom? Nessas atividades aí da voz passiva, para que vocês possam, de fato, fixar todas as estruturas. Então, vejo vocês na próxima aula, gente. Tenham uma boa semana, aproveitem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu sempre falo aqui, podem falar lá no Class App, não fiquem com dúvidas. Se vocês não entenderam alguma parte da explicação, ficaram com dúvida em alguma coisa, podem falar comigo que eu vou ajudar a auxiliar vocês, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo lá no Class App. Vou deixar aqui um minutinho, que é o tempo para vocês poderem copiar essa explicação aí e as respostas, tá bom? E em seguida estarei finalizando a nossa aula. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Tchau, pessoal.